Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a questão do abuso sexual contra criança e adolescente. O tema que eu escolhi hoje é com relação ao sentimento da criança durante e depois do abuso. E não só quando criança, mas adolescente e até mesmo na fase adulta. Eu me lembro que quando o primeiro dia, a primeira investida do meu pai contra mim, eu levei um susto porque eu não estava esperando. E é exatamente essa forma que os abusadores atuam. Eles surpreendem as vítimas. E aí elas não têm muitas alternativas de ação. Primeiro porque é uma pessoa muito próxima. Depois porque ela tá ali envolvida naquele ato e ela não consegue entender bem ao certo. Uma criança é uma pessoa em desenvolvimento e ela ainda não teve contatos, não teve experiências em muitos aspectos, mas um deles que significa muito é esse contato íntimo com outro corpo. As reações do corpo da criança. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a criança acaba se sentindo culpada por conta disso. Então, é essa a tática, é essa a forma como um abusador atua. Ele, claro, existem outros que são agressivos, que agem de uma forma mais violenta, mas a maioria usa um método de indução da vontade. Ele cerca com presentes, ele agrada e aí ele acaba efetuando o abuso. O primeiro sentimento, como eu falei, é o susto. É não entender exatamente o que está acontecendo, porque afinal de contas, e no meu caso foi o meu pai que me abusou, eu amava meu pai, era uma pessoa muito próxima, alguém de confiança, alguém que a gente tinha um convívio familiar, né? Por mais que muitas vezes esse convívio é conturbado, é violento, é cheio de problemas, mas é uma família, é um núcleo de segurança. E aí começou o abuso. E o silêncio faz com que... O silêncio, na verdade, ele traz várias mensagens. E não só para não se falar, mas também para mostrar que aquilo não é permitido. Tudo que é sigiloso, que é segredo, que não se pode comentar, tem um fundo de coisa errada. Tudo que é escondido não fica claro para a criança que aquilo não é culpa dela. Então, a criança vê aquele ato como uma coisa feia, uma coisa que ela está participando, que ela é culpada. E ainda mais no meu caso, e eu sei que isso acontece em muitas casas, em muitas histórias, uma família religiosa. Uma família que uma vez por semana, isso quando faziam, colocava-se a Bíblia embaixo do braço e ia para a igreja, aparentando ser uma família perfeita, uma família harmoniosa, pai, mãe, os filhos. Então, a criança, né, e outras, vemos isso como misericórdia, isso é uma coisa terrível que eu estou fazendo e com certeza eu vou ser castigada, então a melhor coisa é ficar quieta, porque isso já está causando um transtorno dentro de mim. Imagine se eu falar, o que vai acontecer na família? Eu ouço relatos de pessoas que falaram e não foram compreendidas quando eram crianças, quando eram menores, e o quanto a reação da família de uma forma muito negativa, não acreditando, dizendo que a criança estava inventando, que aonde já se viu você querer manchar a imagem de uma pessoa. Então, existem mitos e verdades. E é um mito que a criança
inventa uma situação. 92% é verdadeiro quando a criança fala, quando ela expressa que ela encontrou em alguém uma confiança de se abrir. 8%, que são supostas invenções, 3/4 disso foram induzidos por pessoas que ensinaram exatamente o que era para ela falar. E o restante ela viu através de filmes, de televisão, de qualquer outra coisa. Ou seja, é um índice muito baixo de invenções, de que aquilo tudo foi criado pela criança. Então, adultos, por favor, prestem atenção, acreditem, porque isso acaba revitimizando. Essa desconfiança, ela machuca muito. Eu cresci assim, tendo a certeza que eu era uma menina muito promíscua, que a minha sexualidade foi despertada de uma forma que eu provoquei. Com toda certeza eu era culpada. Uma família religiosa muito certinha, aonde a gente ouvia, né, que Deus não aprova isso, aquilo, aquele outro, cheio de tabus na família, onde sexualidade não se falava em hipótese alguma, nem sobre partes do corpo, porque isso é feio. Então, óbvio que isso foi reforçando na minha mente que eu era a promíscua da história, que eu era a culpada. Não comentava com absolutamente ninguém, por medo, e também por vergonha. Esse é mais um sentimento, porque afinal de contas, né, que já se viu, eu era a amante do meu pai. E agora? Como é que eu ia resolver, como é que eu ia explicar para minha mãe isso tudo? Sendo que nós não tínhamos liberdade para isso. Os anos passaram e isso, ele parou com os abusos, mas aquela dor e aquela certeza de que eu era uma menina leviana, que não tinha moral, que muitas vezes poderia ter gritado, pedido socorro. A criança, muitas pessoas não entendem que a criança não consegue falar. Tem muitos fatores que impedem a gente de gritar para o mundo que a gente está passando por aquilo. E aí os anos foram passando e mesmo quando ele parou de praticar isso, eu continuava com essa mensagem dentro de mim, que eu só servia, que eu só tinha valor, que eu só seria importante pela minha sexualidade. Esse era o único adjetivo que eu possuía. Beleza física, caráter, tudo isso parece que não existiam em mim. Era só um objeto. Com 18 anos, a minha mãe descobriu que eu tinha tido um relacionamento sexual com o meu marido, com o meu namorado, que depois se tornou meu marido. E a reação dela foi uma agressão física muito grande. Ela me deu uma surra e era como se ela estivesse me agredindo por todos aqueles anos onde eu fui a outra. Aquilo teve um impacto tão grande em mim, primeiro na questão física, porque eu fiquei muito machucada. Eu tive que ir no médico porque na região dos rins eu sentia muita dor e eu fiquei com muito medo disso. Tive problema para urinar e eu acreditava que era devido à surra. O médico queria que eu fizesse uma denúncia, que eu nem saísse do consultório sem denunciar. E eu pedi por favor que não. Mais uma vez eu poupei ela. E com aquela agressão, hoje ficou bem claro para mim que ela colocou toda a raiva dela pelo meu pai ter tido todo o interesse por mim, por ter
abusado de mim e ela ter sido desprezada. E agora, quando ela descobriu que eu tinha, com 18 anos, tido o primeiro relacionamento com o meu namorado, ela teve a certeza que a promíscua sempre fui eu, que era eu que provocava aquilo tudo. Então eu apanhei, eu sofri muito com isso e isso acompanhou por tanto tempo. Então hoje eu queria dizer que, em hipótese alguma, nós fomos culpadas do abuso. Nunca uma criança com 6 anos seduziria um adulto, em hipótese alguma, porque ela é inocente. E ainda que às vezes ela se comporte de uma maneira que é na ingenuidade. Às vezes, pela intimidade dentro de casa, acaba aparecendo, às vezes, com pouca roupa, alguma coisa, mas em hipótese alguma é para provocar um abusador. Mesmo que eu não tenha falado, eu nunca gostei disso. Eu nunca quis ser abusada. Se eu não falei, foi por todos os motivos que eu já mencionei. Mas nunca foi por eu estar gostando. Jamais. Então, em hipótese alguma, nós que fomos abusadas, temos culpa disso. Em hipótese alguma. Então, se liberte hoje, porque quando a gente quebra esse silêncio, a gente está se dando uma chance de ter uma vida saudável ainda, de ter qualidade de vida emocional, mental e poder ainda ser feliz. É isso, eu espero ter ajudado e na próxima semana a gente se vê com mais um vídeo.